Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Tenho certeza que Deus está conectando a nossa vida nesse momento para que você possa ter uma direção para a sua vida, para que você possa ter alívio dentro desse momento de adversidade pelo qual você está passando e para que você possa receber dele ferramentas especiais, ferramentas espirituais benignas para você enfrentar cada desafio que se levanta contra a sua vida, meus queridos. Tenho certeza que o Senhor está conosco. Por isso, nós estamos aqui ministrando a sua palavra e receba essa ministração como um presente de Deus para a sua vida, queridos. Permita que essa ministração, que aquilo que vem de Deus, fale mais alto dentro do seu coração. Busque aquilo que Deus fala dentro do seu coração. Chega de dar espaço dentro do nosso coração para aquilo que não vem de Deus, porque tudo o que não vem de Deus, por melhor que possa parecer, sempre te levará para o pior. E é sobre o pior que nós estamos falando dentro desse mês de março. Nós estamos abordando um pouquinho sobre os inimigos que nós, como cristãos, como pessoa, nós enfrentamos. Não só como cristão nós conhecemos e recebemos força e ferramentas de Deus para nós lutarmos contra ele. Mas todas as pessoas estão enfrentando esses inimigos. Não ache a pessoa, porque ela não está na igreja, não frequenta igreja, não quer saber nada de Deus, que o mundo espiritual maligno não vai fazer algum tipo de opressão e afronta contra a sua vida. É aí que eles fazem mesmo. Mas, querido, nós temos sim que nos levantarmos contra os inimigos que se levantam, que vêm contra a nossa vida, querido. Não ache, não fique na posição passiva, vendo as coisas acontecendo apenas sem tomar alguma atitude para resolver essa questão da opressão que os inimigos fazem sobre a nossa vida. Na semana passada eu falei sobre o nosso pior inimigo, que é justamente o diabo, querido, o inimigo de nossas almas, Satanás. Esse maligno, ele já começou dando problema ali no céu e ele trouxe para a terra, ele trouxe para a nossa vida o pecado, ali convencendo os nossos pais, Adão e Eva, se rebelarem contra Deus, como ele fez e como ele se mantém até hoje. Então ele tem uma fúria destrutiva imensa, 100% do mal está nele, querido, para destruir as nossas vidas, e nós precisamos identificar e lutar contra ele. Eu gostaria de falar hoje sobre outro inimigo que nós temos, que é o mundo. Nós temos então mais esse inimigo que ele é desenvolvido, mantido pelo diabo para que nós vivamos a vida aqui longe de Deus. E eu queria ler com você o que está escrito em 1 João, no capítulo 2, e o versículo 15 ao versículo 17. Olha o que está escrito: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, queridos. Então é com base aqui em 1 João, no capítulo 2, do versículo 15 ao 17, que eu gostaria de conversar com você sobre esse nosso inimigo. E o que é o mundo? O mundo, quando eu estou falando, querido, sobre esse inimigo que se levanta contra nós, não é de maneira nenhuma o mundo criado por Deus, com os animais, com as montanhas, com esse dia maravilhoso que o Senhor faz para nós. Não é esse o mundo que nós temos, contra o qual nós temos que lutar, mas contra o sistema do mundo. Esse sistema imposto pelo inimigo de nossas almas, que ele vai gerindo cada área da nossa sociedade, e ele também vai gerindo, Ele vem se oferecendo para gerir cada área da nossa vida. É justamente o sistema onde o diabo, ele convence o ser humano de que o ser humano é o centro desse mundo e que todas as coisas precisam girar em torno do centro, que é o ser humano. Eu sou o núcleo, eu sou o centro, e tudo tem que girar em torno de mim, seja para o bem ou seja para o mal. Então, quando ele estabelece isso, ele faz com que a nossa relação com Deus seja rompida.
a gente passa a andar um caminho de solidão, um caminho de independência de Deus, vivendo dentro desse processo que ele não parece ser destrutivo, queridos, mas ao longo do tempo nós vamos perceber que dentro da nossa vida, da nossa história e da nossa descendência, nós vamos perceber a destruição do mundo acontecendo. O que é o mundo, queridos? O mundo, ele é justamente o cenário construído pelo inimigo de nossas almas, que nos faz ficar prisioneiros, com a intenção de nos prender a tudo que faz com que a gente fique longe de Deus. Então esse mundo, ele tem uma cosmovisão, esse mundo, ele tem uma forma para mim viver a vida, para mim resolver a vida, ele tem os seus próprios objetivos, ele tem os seus próprios propósitos, ele tem a sua própria maneira de enxergar as coisas, de se relacionar, de construir uma relação, de construir a minha vida, de perseguir os meus sonhos. Ele entrega sonhos pra gente. Então o mundo é todas essas informações, é todo esse cenário onde o inimigo ele produz o cenário, as ferramentas e tudo mais que é necessário para uma pessoa ela passar por esse plano existencial físico. Então essa pessoa vai passar por esta vida física usando as ferramentas, usando a forma de pensar, usando os processos na resolução de cada problema, inclusive olhando para as coisas de uma certa forma, sempre tendo como base o centro sendo o centro ela mesma. Então quando esse processo está sendo desenvolvido dentro da vida de alguém, é porque essa pessoa está vivendo o sistema do mundo. Então em algum momento, em alguma área, de alguma forma, o inimigo ele conseguiu sequestrar essa pessoa e colocar dentro dessa prisão. E aí a pessoa passa a resolver a sua vida simplesmente reagindo de maneira como o mundo pede para ela reagir a cada situação da sua vida. E lá em João, no 1 João capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17, nós percebemos três coisas que o apóstolo João ele enfatiza a respeito do mundo. A primeira delas é que o mundo ele tem a concupiscência. O que é o mundo? É a concupiscência da carne. O que é concupiscência? Uma palavra difícil de entender, né? São os maus desejos. Concupiscência é o mesmo que cobiça, é o mesmo que maus desejos. Então tudo aquilo que coloca a minha carne, essa vontade mais superficial, como centro de toda a resolução da minha vida, de tudo aquilo que é importante em minha vida, seja porque eu quero algum tipo de prazer e eu não vejo nenhum problema de comprometer outras áreas da minha vida ou outras pessoas, seja porque eu quero me livrar de algum incômodo e aí eu estou disposto a negociar qualquer tipo de valor para mim sair daquele problema que eu estou vivendo. Então isso é a concupiscência da carne, são os maus desejos que são gerados dentro da pessoa, da carne, que é o próximo inimigo do qual nós vamos falar na semana que vem. Queridos, ele fala também da concupiscência dos olhos. O que é? É tudo aquilo que os meus olhos tocam dentro do cenário desse mundo que se tornam o objeto de valor dentro de mim. Então se torna o meu objetivo. Se o outro tem, eu também quero ter. Eu quero ter essa posição, eu quero ter essa fama, eu quero fazer isso, eu quero chegar a tal lugar onde ele chegou também, o que ele tem eu também quero. Então tudo aquilo que está dentro do cenário e ele consegue capturar a minha intenção e eu vou atrás daquilo a qualquer custo, isso se torna os maus desejos dos olhos. E ele fala sobre a soberba da vida. O que é a soberba da vida? É tudo que me leva a viver independente de Deus. As pessoas têm a intenção, né, o sentido de olhar a soberba, o orgulho, como algo que me coloca acima dos outros. Não, queridos. É aquilo que me coloca acima dos outros ou aquilo que me coloca abaixo do que Deus fala, de quem Deus fala que eu sou.
alguém que acha que é melhor do que os outros, que tem a sua vida no seu controle, que tem a segurança em suas mãos, que tudo depende dele, está vivendo a soberba da vida. Mas alguém que se desvaloriza, que acha que não é ninguém, que está debaixo de uma comiseração muito grande, essa pessoa também está vivendo o orgulho e a soberba da vida. Por quê? Porque o orgulho, no sentido bíblico, é tudo aquilo que me afasta de Deus, que me faz viver uma vida independente, sem que Deus ele seja o mais importante em minha vida. Por isso que Deus ele fala para que a gente busque o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça. Por quê? Colocando ele no centro. Quando o meu eu está no centro, seja para o positivo, para o negativo, sempre estou vivendo essa independência. Então esse é o mundo, queridos. E esse mundo, ele fala no versículo 17 que ele passa, né? Então ele passa, queridos. E como que eu consigo vencer esse mundo que é passageiro? Primeiro tendo essa verdade estabelecida no meu coração. O mundo passa, queridos. Todas as coisas nesse mundo são passageiras. Essa dor é passageira, essas vontades são passageiras, os objetivos que ele impõe são passageiros, as suas ferramentas, sua forma de pensar, sua forma de fazer as coisas, tudo é passageiro. Tudo vai se desfazendo, vai voltando ao pó ao longo do tempo. Então ter essa visão de que eu fui chamado para viver uma vida eterna com Cristo, tanto que o que Jesus vem oferecer para nós não é casa nova, não é cura, não é relacionamento curado, não é trabalho novo, é vida eterna. Entendendo que a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Cristo Jesus, eu estou vivendo dentro da vida eterna, que é o seu reino. Então permitir que as propostas do mundo, elas sempre cheguem dentro do nosso coração com esse emblema. Isso é passageiro, isso vai ficar por aqui, isso não tem valor quanto tem valor a vida que Jesus deu para nós. Então é um item de comparação que eu faço. Quando eu consigo ter essa comparação dentro do meu coração, eu consigo estancar a vontade da carne de ter as coisas desse mundo. Eu consigo deixar para fora, eu consigo passar por cima dessa barreira. E em segundo lugar, como diz o próprio versículo 17, fazendo a vontade de Deus. Perceba que Jesus ele desce nessa terra e ele é Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas ele desce nessa terra e ele nunca diz que está fazendo a sua vontade. Tem alguma coisa aí para a gente aprender, queridos. Ele passa a vida toda falando: eu vim para fazer a vontade do meu Pai, a vontade de Deus. Senhor, até no momento mais crítico, né? Não faça a minha vontade, mas faça a sua vontade, ali no jardim do Getsêmani. Então, queridos, o que acontece? Nós temos que estar focados em fazer a vontade de Deus, em perguntar das coisas mais simples das nossas vidas até as decisões mais cruciais da nossa vida, mais importante. Qual é a vontade de Deus nessa situação? E Ele, como um bom pai, vai te revelar essa vontade, porque você tem um coração ensinável, um coração que busca Ele, e Ele vai te ensinar. Então, quando você tem a característica, né, você tem a certeza de que tudo nessa vida é temporal e de que você vive uma vida eterna em Cristo, e você está querendo fazer a vontade dele, você vence esse inimigo chamado o mundo. Identifique o mundo na sua vida, queridos, esses cenários, essas propostas que o inimigo faz para nós, e viva a partir de Deus, lutando contra esse inimigo e vivendo o que Deus tem para a sua vida em cada uma das suas áreas. Deus abençoe a sua vida e a sua família.